Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos à apresentação da Depressão Bernard. Vamos aqui olhar também para os nomes das depressões do Atlântico. Vamos falar um bocadinho também porque é que elas são nomeadas e vamos perceber qual é o impacto que o Bernard vai ter, quer na Madeira, quer em Portugal continental. Antes de mais, queria agradecer também o facto de já temos mais de 1000 subscritores. Continua a subscrever o nosso canal de YouTube, está a ajudar a Meteomir, é totalmente gratuito. E vamos então perceber por que se nomeiam as depressões no Atlântico Norte. Para o cidadão comum não passam de situações outonais, ou seja, normalmente, antigamente também ocorriam depressões, ocorriam tempestades, havia prejuízos, havia mortes, havia vítimas, havia tudo, e não eram nomeadas. Então, quais são as causas da nomeação e porquê é que agora se decidiu nomear há uns anos atrás? O primeiro ponto será a facilidade de localização do evento. Ou seja, se nós formos à procura de dados históricos, é muito mais fácil dizer que foi durante a tempestade Bárbara ou durante a tempestade Henry, ou seja, é muito mais fácil dar nome para localizar em termos cronológicos essa mesma tempestade do que nós dizermos foi alguns no ano de 1984, em outubro, novembro, salvo erro. O histórico perde-se facilmente se nós não tivermos a definição do nome e esse nome fica guardado no histórico, na data das instituições meteorológicas. Este é o primeiro objetivo. Assim, é mais fácil, através das cartas, identificar e comparar cenários passados com cenários futuros em busca de situações semelhantes. A nomeação é efetuada para eventos que possam colocar em causa a segurança de bens ou pessoas. Salientamos, no entanto, que pode nada acontecer. Poderá ser uma situação perfeitamente normal e a nomeação existir previamente. No entanto, mais uma vez, as previsões são efetuadas com base em modelos, pelo que, obviamente, não são garantidas as condições depois de fronteira dessa mesma previsão. Todos os anos é escolhida uma lista de nomes de pessoas para a definição desta mesma nomeação. Cada letra do abecedário é um nome e podem, de facto, não ocorrer todas as expressões. Na prática, até pode não ocorrer nenhuma. O facto de haver essa nomeação, ou de haver pelo menos essa indicação do nome, não quer dizer que ele vá ser utilizado. Estes nomes que vos vou passar aqui a mostrar são nomes que foram escolhidos pelos Serviços Meteorológicos de Portugal, o IPMA, Espanha, a EMET e por França, a Météo France, havendo muitas outras entidades a utilizar nomes diferentes para outras depressões. Aqui o que importa dizer é que essas mesmas instituições, neste caso, por exemplo, a Met Office, poderá também nomear depressões que tenham um especial impacto no Reino Unido, mas também podem vir a afetar estes países como Portugal, Espanha e França, ou mesmo Bélgica ou Alemanha, que têm outros serviços que acabam de fazer outro tipo de nomeações. No entanto, apenas uma entidade acaba por nomear essa mesma depressão. Então vamos falar sobre o Bernardo. A Aline já passou, vem aí o Bernardo. E então temos a lista de nomes escolhidos para este ano. A azul consegue-se ver a Aline, que já passou. Depois temos o Bernardo, Celine, Domingos, Elisa, Frederico, Geraldine, Hipólito, Irene, Juan, Carlota, Luís, Mónica, Nelson, Olivia, Pierrick, Renata, Sancho, Tatiana, Vasco e Vielmina. Cada um destes nomes é escolhido por uma instituição. Alguns nomes são caracteristicamente portugueses, outros têm outro tipo de identificação, pelo que, obviamente, consegue distinguir facilmente qual o país que identifica essa mesma, que identifica não, que nomeia essa mesma depressão. Temos aqui um vídeo que eu gostaria de partilhar e que foi partilhado pela nossa equipa através do nosso moderador José Correia e que já foi visto por muita gente. É um vídeo bastante interessante, produzido pela RTVE Espanha, e que temos aqui o Bernardo e as suas linhas, as suas frentes associadas na deslocação entre os Açores, Madeira e depois Portugal continental. Conseguimos ver os ventos associados também ao Bernardo, as isobaras, as linhas de pressão, na sua aproximação à Madeira e depois a sua deslocação gradual com entrada na frente quente, frente fria, frente oclusa, ao longo do território, progressão depois e saída para a Espanha. É esta a deslocação prevista do Bernardo. Vamos ver novamente o vídeo para conseguir ser mais fácil de perceber. Portanto, isto sábado, aproximação ao arquipélago da Madeira, a partir da hora do almoço, com o vento a aumentar a intensidade, consegue-se ver bem as cores intensas e depois a partir de domingo, essencialmente manhã de domingo, a entrada em território continental. Chamo aqui a atenção para o facto da progressão ser lenta, poderá produzir linhas de instabilidade bastante estáveis e poderá gerar acumulados localmente mais elevados.
Então, o que é na prática o Bernard? O Bernard é uma depressão de características sub ou mesmo tropicais e com deslocação entre os Açores e intensificação entre a Madeira e o sul de Portugal continental. A sua progressão será lenta, podendo produzir acumulados elevados de precipitação em algumas regiões. Esta imagem veio do modelo canadiano, não quer dizer que seja assim, é de facto uma das minhas preocupações. Preocupações por um lado e seria positivo por outro, porque poderia dar um boost enorme em termos de recarga das albufeiras e que é efetivamente a entrada do Bernardo em terra poderia gerar localmente precipitações muitíssimo elevadas, com risco natural de cheias rápidas e com possibilidade de trovoadas intensas, ou mesmo alguma célula, uma MCS, perdão, uma célula de mesoscala que aumentem muito então a probabilidade de precipitação excessiva, sobretudo na região sul. Diria que se ocorrer algo deste género, tendencialmente, historicamente, é muito mais provável de ocorrer entre a área metropolitana de Lisboa e principalmente a zona sul da área metropolitana de Lisboa, Distrito de Setúbal e também Litoral Sul e depois o Alentejo e possivelmente a sua progressão estendendo-se para o Vale do Tejo interior, com Ribatejo e depois interior centro, onde sairia já ao final da tarde do dia de domingo. Este tipo de evento, como estava aqui a dizer, que afeta principalmente estas regiões aqui indicadas. Na prática, quando olhamos para os ventos em altitude, vemos um mergulho brutal de norte para a Madeira e depois vemos também um jet subtropical, neste caso praticamente quase tropical, que vem da Madeira em direção à Península Ibérica. E é este jet que trará efetivamente também essa mesma precipitação, as células mais intensas em deslocação depois para a nossa localidade. E como se pode ver, vem de uma zona de águas relativamente quentes para a época, bem quentes mesmo para a época, o que poderá fortalecer efetivamente as células e levar a essa referida organização em possíveis MCS. Já houve situações semelhantes que produziram essas mesmas células de mesoscala. Muitas vezes não são visíveis nos modelos e acabam por ser em cima da hora formadas e levam à emissão, às vezes, de avisos intensos por parte das entidades oficiais, muito próximo da hora, pelo que chamamos a atenção para essa mesma situação. Vou também chamar a atenção para outra situação importante. A maré estará cheia, a primeira entrada de maré cheia será às 9 da manhã, sensivelmente, e a segunda por volta das 9, 10 da noite, pelo que são os dois picos de maior probabilidade de cheias intensas. Eu diria que depende muito da entrada da precipitação na região sul. É possível que essa precipitação ocorra nas primeiras horas da manhã, comece nas primeiras horas da manhã de domingo, e nesse sentido, obviamente, muita atenção às 9 horas, principalmente ao período entre as 8 e as 10, 11, onde a maré ainda estará com alguma altitude significativa. Eu creio que lá mais para o final do dia, lá para as 10, 11 horas, 9 horas da noite, já terá passado na maior parte dos locais o risco. No entanto, poderá haver, a deslocação poderá ser mais lenta ou a entrada poderá ser mais tardia, pelo que amanhã estaremos, obviamente, a acompanhar a situação. Então, para a Madeira, vai haver uma mudança muito significativa do estado do tempo no arquipélago, hoje. Aliás, poderá estar quase a começar com a chegada da chuva e vento, sendo que a chuva será pontualmente forte e poderá ser acompanhada de trovoadas. O vento, chama a atenção particularmente para o vento, que vai soprar forte a muito forte, de direção variável, com rajadas até 100 a 120 km/h. Pode ser mais forte nos pontos mais altos, situação que pode vir efetivamente a condicionar os voos de e para a Madeira. A chuva vai ser mais intensa a partir das últimas horas da manhã de sábado e até final deste dia, altura em que depois, claramente, entraremos em regime de aguaceiros mais fracos e menos persistentes. O vento vai ter ali um período de cerca de 24 horas entre o início da tarde de sábado e o final da manhã de domingo, onde será mais intenso. A partir daí, uma melhoria gradual, porque a depressão depois desloca-se então para Portugal continental. E em Portugal continental temos aqui um mapa. Este mapa indica apenas a zona de maior impacto, possivelmente, da passagem da depressão, ou seja, por onde é que as linhas de instabilidade deverão maioritariamente progredir.
não quer dizer que elas não possam progredir também ao longo desta zona que não está aqui assinalada, o litoral norte e centro. Pode ocorrer precipitação, a depressão pode efetivamente também entrar um bocadinho mais a oeste e neste caso poderá algumas linhas de estabilidade chegarem a estes locais, mas a grande parte, a generalidade dos modelos, e o modelo europeu, que é de facto o nosso modelo principal, acaba por apontar esta mesma situação, com a entrada das linhas a sudoeste, depois gradualmente mais para a região do Sotavento e depois progressão para a zona de Setúbal, Lisboa, Santarém, Porto Alegre, Évora, Porto Alegre, Beja, Évora, Porto Alegre e depois Castelo Branco, Guarda e saída no interior do distrito de Bragança. É este digamos assim, no geral, aquilo que se perspectiva para a evolução do Bernardo. Assim, em termos gerais, teremos sábado com muita nebulosidade, alguns aguaceiros ou períodos de chuva de norte a sul, serão pontuais, localizados, podem ser um bocadinho mais significativos na região norte e centro, principalmente nestes locais aqui que não estão assinalados para domingo. A partir da tarde, efetivamente, a precipitação tende a localizar-se mais na faixa litoral, tarde de noite, e depois, a partir da noite, sim, começa a entrar mais precipitação no litoral centro e sul, começarão as primeiras linhas, as linhas prévias de entrada da precipitação na região litoral centro e sul. Teremos então à partida também uma frente quente a entrar no litoral norte, que dará arranque ao processo de entrada do Bernardo. A partir das 6, 7 horas da manhã do domingo, à partida será o período de início da intensificação da precipitação na região sul. Pode começar um bocadinho mais tarde, não quer dizer que seja mesmo às 6, 7, pode começar um bocadinho mais tarde. Era importante que, de facto, em termos de conjugação de marés, começasse um pouco mais tarde, começasse por volta das 11 horas, era muito mais interessante. Se começar às 6, 7, muita atenção ao período entre as 8 e as 10, 11 horas, que efetivamente é o período de maré mais elevada. E depois as linhas de instabilidade vão progredir, então, como já tinha dito, para a região centro e depois interior norte. A praia-mar, então, como já está a falar, é às 9 da manhã, portanto, temos que considerar essa situação e, à partida, digamos assim, a precipitação não será muito significativa ou muito intensa nas zonas que não estão cobertas pela área a preto. Não quer dizer que não vá chover, é possível que sim, aliás, é possível que possa até chover localmente de forma intensa, mas os modelos neste momento apontam que a deslocação será gradual e rápida para a Espanha da depressão, a partir do momento em que entrar em terra. Podendo ser lenta até chegar à terra, a partir do momento em que entrar em terra poderá progredir para nordeste em direção à Espanha, e nesse sentido, obviamente, a maior parte da precipitação ficará na zona norte e centro, afeta a área mais interior. Atenção também ao vento, a depressão vai cavar significativamente, o vento vai soprar forte, pontualmente muito forte na região litoral sul e também na região da costa sul do Algarve. Rajadas podem chegar aos 90 a 100 km por hora. De noite vai manter intensidade na região do litoral sul. Não acredito, apesar de pontualmente soprar moderada forte, que o vento vai ser um problema para a região norte e centro, neste caso a norte do Vale do Tejo. No entanto, obviamente, temos que manter todo o cuidado na evolução deste tipo de depressões. Podem surgir rajadas fortes convectivas. Obviamente, há sempre possibilidade de fenómenos localizados, mais extremos de vento. Queremos aqui também deixar um enorme agradecimento. Este vídeo só é possível e as previsões só são possíveis graças aos nossos parceiros. Ao Ricardo Batista, agente imobiliário em Viseu, principalmente Tondela. Se precisar de vender, comprar um lugar imóvel, já sabe, contacte o Ricardo Batista, Ricardo Bastos, perdão, Ricardo Bastos. Também a Sala 80, que é a nossa rádio parceira que dá música no nosso site, em www.meteomira.com. Temos também a EVS Portugal, agradecimento enorme à entidade responsável pelo nosso site, e também ao Som da Baixa de Setúbal, que efetivamente é um parceiro de há longo tempo e que dá informação muito importante e também publicidade na região de Setúbal. Duas notas muitíssimo importantes com as quais eu gostaria de terminar este vídeo. Nunca esquecer que uma previsão é baseada em análise de modelos e em histórico de situações com algumas semelhanças. E poderão existir alterações. Estas alterações em cima da hora muitas vezes são possíveis e pode não ser exatamente aquilo que está aqui falado. A segurança começa com a preparação para o evento e se tudo correr em segurança, certamente tudo se passará sem problemas. Gostaria de agradecer a vossa paciência para este vídeo de alguma duração. Gostaria também de já que tudo corra pelo melhor, que chova efetivamente em quantidade e em qualidade nas regiões mais afetadas pela seca,
Obviamente, gostaria também de desejar um excelente fim de semana a todos os nossos seguidores, a todos os nossos subscritores, a todos os nossos amigos da Meteomira e a todos os nossos colegas também das outras páginas amadoras. Um bom fim de semana, um bom dia de sábado. Obrigado. Até mais logo.